geralmente quando alguém novo vem ao meu consultório para fazer um processo terapêutico, eu pergunto quais são as suas expectativas com a terapia, com as nossas conversas, o que ela espera de mim? Obviamente vem todo tipo de resposta, afinal nós somos únicos, inclusive nas nossas dores, expectativas e desejos. Mas tem um tipo de pedido que é muito comum, e inclusive ele costuma aparecer com as mesmas palavras. A pessoa me diz: eu quero um terapeuta que me dê bronca, não quero que fiquem passando a mão na minha cabeça. Mas quando alguém fala isso, o que ela realmente está pedindo? Primeiro precisamos entender quem o terapeuta precisa ser para ter a legitimidade de dar uma bronca. A premissa é que o terapeuta, enquanto especialista, também é uma autoridade moral. Alguém capaz de avaliar e julgar se alguma atitude ou modo de pensar está certo. E além disso, é alguém cujo dever é corrigir essas atitudes de volta ao normal. Nesse caso, através de uma bronca. Nesse cenário, o que acontece é o cliente se desresponsabilizar de si mesmo e colocar no terapeuta e na bronca toda a responsabilidade pelo processo terapêutico. Mas espera aí, quem trouxe essa ideia de bronca em primeiro lugar foi o próprio cliente. O que quer dizer que ele já sabia que alguma coisa que ele fez ou aconteceu merecia uma bronca. Então esse julgamento de certo e errado já veio antes do terapeuta entrar em cena e antes até do cliente vir contar histórias que mereçam bronca ou contá-las de um jeito que convide uma bronca. Levando isso em consideração, toda aquela premissa de autoridade moral do terapeuta cai por terra. Afinal, tudo isso já foi decidido antes dele aparecer. O crime e o castigo, o pecado e a punição. Então qual que é o propósito da bronca? Vamos falar de masoquismo. Nos discursos sobre terapia no geral, nas conversas de escritório, de bar, existe um certo fetichismo pelo sofrimento. A gente ouve coisas como: mas aí é que tá, terapia boa é aquela que você vai enfiar o dedo na ferida, você fica todo destruído, você acaba de chorar, você tem que se arrastar para fora do consultório, e aí depois você passa a semana inteira todo podre, e ainda por cima você não consegue nem pensar. Assim que é bom, sabe? O desconforto é parte natural do processo terapêutico, é inevitável em qualquer situação de mudança. Sempre que nos afastamos do conhecido e damos um passo em direção à incerteza, para a novidade, o desconforto aparece. Mas, por vezes, confundimos o desconforto do processo com o objetivo em si e acabamos buscando e valorizando o desconforto em vez da mudança. Esse discurso tem um paralelo com uma outra ideia e juntos eles criam uma noção muito específica do que é terapia. Como o Brasil é um país historicamente católico, as morais e valores dessa religião fazem parte da nossa constituição enquanto sujeitos, mesmo que você pessoalmente não seja religioso. E no telefone sem fio, que é o passar de ideias e valores ao longo de gerações, essas ideias vão se modificando e se integrando às nossas formas de viver em sociedade. Essas ideias que têm berço religioso, mesmo que não correspondam diretamente às doutrinas da religião, são as de culpa e de redenção através da punição. A terapia já tem no imaginário coletivo bastante semelhança com o confessionário, né? Um lugar privado, com desconhecido, no qual vamos contar os nossos mais profundos segredos. Então era só um passo para incorporar outros aspectos dele. Nesse caso, o que fazer com o pecador? A terapia se torna então um lugar de confissão e punição, no qual a gente vai expurgar os nossos pecados. O que é valioso ali é a dor em si, de ter os nossos pecados expostos e repreendidos, e com isso atingir uma espécie de libertação espiritual. E para complicar mais um pouco, como eu gosto de fazer sempre, tem ainda mais uma forma bem interessante de entender o masoquismo nesse cenário que a gente está construindo. Nessa visão, o masoquismo é uma tentativa de satisfazer suas necessidades, resolver seus problemas, se submetendo completamente ao outro, abrindo mão da própria vontade e liberdade para ser como o outro lhe vê. No entanto, isso esbarra em dois entraves. Primeiro, que fazer essa tentativa já é em si um exercício de liberdade. E segundo, que é impossível saber totalmente como o outro te vê. Então é necessário inventar essa pessoa que o outro vê. Como essa é uma busca fadada ao fracasso, ela só tem como se repetir de novo, eternamente. Nesse caso da nossa conversa, a pessoa imagina que o outro a vê como culpada, merecedora de uma bronca,
Então ela já vem para a terapia pronta para se moldar a esse papel. Mas ser culpada e levar a bronca não vai satisfazer e não vai resolver o problema. Ah, tá bom. E depois de tudo isso, o que sobra do processo terapêutico? Bem, mas é óbvio, né? Sobra a performance. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. O espetáculo de hoje necessita de alguns avisos para aqueles que têm o coração mais sensível. Por mais que possa parecer que um processo terapêutico está acontecendo, e muitos de vocês podem já ter experienciado coisas parecidas, eu lhes asseguro, não há nenhum efeito terapêutico, mudança ou transformação acontecendo na cena a seguir. É tudo parte do roteiro, e os participantes, após o encontro, vão seguir suas vidas sem nenhuma mudança significativa. Então fiquem tranquilos. É perfeitamente seguro assistir ao espetáculo, afinal, ele não vai desafiar nenhuma das suas preconcepções ou fazer vocês refletirem sobre alguma coisa. Então aproveitem o show. Nos vemos em breve. Ah, seja bem-vindo. Por favor, sente-se. Fique à vontade. Ai, doutor, essa semana eu gritei com meu filho. Ah, meu Deus! Você não pode gritar com seu filho! Isso é errado. O certo seria você não fazer isso. Não, isso é errado. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer outra coisa. Você não pode gritar com seu filho. Doutor, obrigado. Me sinto tão leve. Ainda bem que você não é um daqueles terapeutas frouxos que ficariam me perguntando coisas a fim de entender como esse padrão de comportamento se encaixa na minha vida e na minha história. Dessa forma também me ajudando a desenvolver ferramentas úteis e efetivas dentro do contexto das minhas experiências, resultando em transformações duradouras para mim e para os meus relacionamentos. Mas graças a Deus que você pula essa parte e me diz logo de uma vez o que eu fiz de errado, o que eu devia fazer. Isso é exatamente o que eu queria que você dissesse, quer dizer, o que eu precisava ouvir. Eu sei que é a 10ª sessão seguida que você fala que você gritou com seu filho e que eu te digo que não é pra fazer isso, mas dessa vez com certeza vai ser diferente. Mesmo horário semana que vem? Um componente essencial para que a terapia seja algo transformador e, consequentemente, útil na vida das pessoas é tensão. Uma definição de terapia que gosto é que ela é um diálogo tensionado pela diferença. Diferença de perspectivas, de experiências de vida, de opiniões, entre o familiar e o estranho, entre aquilo que é conhecido e aquilo que é possível. Mas em terapia, essa tensão precisa ser cuidadosamente medida. Se ela é baixa demais, se aquilo que falamos e o que ouvimos é familiar demais, conhecido demais, nada acontece. A novidade não emerge, não saímos transformados do encontro. Por outro lado, se a tensão é alta demais, se o que ouvimos e experienciamos em terapia é diferente demais do que já conhecemos, não temos ferramentas para absorver aquela informação. Não temos ponto de contato entre o que conhecemos e o que está acontecendo ali, ao vivo. E acabamos com duas opções: abandonar completamente nossas próprias experiências e abraçar esse novo, ou romper o vínculo e nos preservar. E qual é o grau certo de tensão? Bem, vai depender sempre do momento, mas a gente vai saber que está nesse grau adequado quando a gente conseguir manter a nossa posição sobre alguma coisa enquanto se permite ser tocado pela perspectiva do outro. Não é sobre convencer ou ser convencido pelo outro e nem achar uma terceira perspectiva que funciona para os dois. É bem mais simples que isso. O que acontece nesse momento é que passamos a manter a nossa posição em relação à perspectiva do outro. Ela passa a fazer parte dessa nossa posição e é nesse contato que as coisas se transformam. A gente consegue entender e articular a nossa posição de formas que seriam impossíveis sem a presença do outro. E por isso elas se tornam mais complexas, mais ricas e podem também se transformar genuinamente. Terceirizar a responsabilidade pelo processo terapêutico e pela transformação também impede a tensão mais importante desses diálogos, a do cliente consigo mesmo. É também nesse contato que podemos dar voz a aspectos de nós mesmos geralmente negligenciados e aprender com eles. Diálogo genuíno, transformador e tensionado é dinâmico, responsivo, incerto.
Querer um terapeuta que dê bronca é querer despir a terapia dessa tensão, é querer um roteiro para o desconhecido. E fazer isso não deixa espaço para a incerteza, para o inesperado, para a novidade. Gente, não existe terapia com roteiro. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente achou o vídeo interessante, gostou das coisas que eu estava falando, então comenta aí o que você gostou, o que você não gostou, se tem alguma coisa que eu falei que você achou que estava errada, me corrija. Se tiver alguma coisa que você quiser ouvir mais, acha que eu falei pouco, então é só avisar ali. Também se inscrevam ali no canal, deixem um joinha no vídeo que ajuda bastante pra gente. E é isso aí, gente. Muito obrigado por chegarem até aqui no vídeo. Tchau, tchau.